Bem-vindos a mais um programa Nosso Agro. Eu sou Jaqueline Viana e recebo aqui essa empresa referência no mercado, autoridade em energia solar, que é a Dom Energy. Hoje eu estou aqui com o Lucas e o Rafael. Lucas Donato, que ele é o responsável técnico da empresa, e o Rafael Donato, que é o responsável comercial. Obrigado, Jaque, a equipe da Band, a todos os telespectadores aí, por nos estar recebendo e estar dando a chance de apresentar essa tecnologia interessante aí para todos, né, de forma generalizada, que é a energia solar fotovoltaica. A gente agradece o espaço aí, né, e poder transmitir essa mensagem de, como o Lucas falou, da energia solar, que eu acho que é interesse de todos aí. E no decorrer do programa a gente vai perceber que cada vez mais necessário, né? Necessário, verdade. Muito bom receber vocês. Falar de energia solar hoje, uma energia limpa, renovável, sustentável, não é mais uma alternativa. Hoje é um estilo de vida da população. É necessário falarmos disso. Então, vamos ao nosso bate-papo, começando aí com a nossa primeira pergunta: como funciona o sistema de energia fotovoltaica? Hoje, basicamente, são 3 tipos de sistemas de energia solar, né? São sistemas aí off-grid, que são sistemas hoje alimentados também por baterias, certo? O sistema on-grid, que são sistemas aí conectados à rede, que hoje é de longe o que mais se utiliza aqui no Brasil, né? E o sistema híbrido, que ele é metade, né? Ele pega a parte boa de cada uma dessas duas modalidades, né? A gente está com o nosso responsável técnico, o Lucas. Ele tem bastante base para falar de alguns componentes que vão nesses sistemas, né? A energia solar fotovoltaica, ela é baseada praticamente em, assim, 2 componentes que são essenciais para a geração, né? Que é as placas fotovoltaicas, que elas são feitas de silício, né? E elas que são responsáveis por gerar energia. Elas enviam essa energia para o inversor, e no inversor que é feita a distribuição para as cargas, né? Que é onde a gente realmente usa a energia das placas. Entendi. Então, é a partir daí que a gente aproveita essa tecnologia do sol, né? A energia gerada a partir do sol. Sim. Como saber se vale a pena colocar energia fotovoltaica na sua residência, indústria, lá no campo? Como saber? Qual é o processo, o começo? Jaqueline, como é que funciona? Para a gente saber se realmente vale a pena o cliente estar aderindo à energia solar fotovoltaica, o primeiro passo é saber o quanto ele consome. Por quê? Nossa empresa, ela se preocupa em fazer para cada cliente, desde o menor consumo até o mais alto consumo, um sistema personalizado que atenda esse cliente, né? Então, vamos dizer, hoje para quem gasta R$200 em conta de energia, é um sistema que compensa muito. E para quem gasta 10 mil, também é um sistema que compensa muito. Porque ele é personalizado. Igual É uma questão de fazer contas hoje? É isso? Com certeza. Com certeza. Hoje, um dos parâmetros que a gente utiliza para viabilizar esse sistema para cada cliente, né, é realmente o payback, né? A gente estuda o cliente para saber se dentro de 3 anos a 4 anos, né, esse sistema já teve o retorno que o cliente investiu. Por exemplo, hoje o cliente investe, certo? E esse valor de energia que a pessoa pagaria na sua conta de energia já voltou para o bolso dela, né? Hoje a gente fala, R$250 não é nada de conta de energia, mas no final do ano é uma viagem, não é verdade? Verdade. E quando você está pagando a energia para a concessionária, você está pagando para sempre, né? Exato. E agora, por exemplo, você fez lá o seu sistema financiado em 84 vezes, que é o limite aí hoje, na maioria dos... Então, a partir desses 84 meses, você não deve mais nada de energia e teu investimento só está rendendo. É seu, né? Isso até andei lendo sobre, né, energia fotovoltaica. Isso valoriza até o imóvel, né? Sim. Se dá uma valorizada até em casa de aluguel, a sua própria casa, ou quem tem mais de uma residência. Ou e é interessante, você falou sobre as casas de aluguéis. A gente tem até cliente nessa modalidade que ele coloca a energia solar na casa de aluguel dele e cobra a energia do inquilino, né?
Então, é uma renda a meio. mais, né? É. E também tem um estudo do Ministério da Fazenda que de 30% a 40% é a valorização do imóvel. Olha que então é bacana. uma benfeitoria. Como Uma a pessoa benfeitoria. coloca uma piscina ou qualquer outra coisa, uma energia solar hoje é uma casa que ela tem uma Bem. função a mais, né? É, uma benfeitoria mesmo. Quando eu falei na questão de fazer contas, né, tem isso que nós falamos, né, de valorizar o imóvel, de ter o benefício também, né, da energia solar. E fazer contas significa até a relação de quanto a pessoa paga para a concessionária, né, na sua conta ali de luz. Mas conta de energia eu tenho que pagar mesmo, né? Às vezes a gente encara como se isso fosse assim, aquela conta que não tem como fugir, né? Exatamente. Não tem como fugir da conta de energia solar. Mas isso até, eu penso que ficou com uma coisa muito cultural nossa. Porque eu tenho que pagar mesmo a energia elétrica. Agora, com a tecnologia e né, ser muito falado e a necessidade, se você fizer conta, vale muito a pena. Com né? certeza. Até porque com a energia solar você está livre de impostos, de bandeiras tarifárias que as concessionárias impõem nas contas de energia, por exemplo, em um período de crise hídrica, né? Que as contas vão lá em cima. Verdade. Você tendo energia solar, você está tranquilo nessa questão. E como é que funciona dentro de uma... Vamos falar de uma casa. Porque eu sei que tem para residência, indústria, para produtor rural, para o campo ali, né? Para comércio. Mas vamos falar de uma residência hoje. Qual é o maior consumidor dentro de uma casa? O que consome mais? Porque às vezes a gente imagina, um eletrodoméstico ali, de repente é outro. Hoje o que mais consome, né? Na maioria das vezes é sempre o que esquenta e esfria, né? Chuveiro. O chuveiro esquenta a água, o ar-condicionado esfria o ambiente, uma chopeira esfria meu chope geladinho, né? A chapinha para mulher, secador, etc. Esses equipamentos normalmente na residência, né? São aqueles que mais costumam consumir. Eles né? que são os ladrõezinhos. Os vilões. É claro que isso varia de acordo de cliente para cliente, né? Porque tem aquela pessoa que não pode chegar em casa que quer ligar o ar-condicionado. E tem Sim. aquela pessoa que tem e não gosta, né? Por exemplo, né? Mas a gente tem diversos, por exemplo, cliente que utiliza para aquecer a sua piscina, né? Então, normalmente são esses equipamentos, os que esquentam e os que esfriam. Normalmente são os vilões. E aí, quando você tem um projeto, quando você tem na sua casa, quando você tem esse benefício de energia solar, você fica mais tranquilo. Né? Você fica tranquilo até para receber as pessoas. Às vezes, né? Te traz mais conforto, né? Mais conforto, uma vida confortável, Isso, né? você pode usar seu ar, seu chuveiro, tomar aquele banho quentinho sem pensar na conta de luz alta. Né? Mas vamos falar de uma coisa que eu penso que deve ser a maior dúvida da população, das pessoas. Acha-se muito distante esse sonho, né? Essa benfeitoria da energia solar. É acessível? Uma pessoa hoje, ela consegue ter créditos? Como é essas linhas de créditos? Porque às vezes a gente não tem ali ou a gente tem e não quer dispor do nosso caixa, descapitalizar. Como é essa questão? Como é que funciona? Hoje, pro fotovoltaico, né? 90% dos bancos hoje já tem a linha de crédito específica pro fotovoltaico. Ou seja, são taxas diferenciadas, são créditos diferenciados, são muitas vezes carência, né? Porque hoje a pessoa pode fazer o seu sistema de energia solar com 120 dias de carência, igual Bacana. A gente tem disponível, né? Então, você começa economizando para depois pensar em começar a pagar, né? Então, são várias vantagens que traz o sistema de energia solar mais perto da pessoa, né? Hoje a gente imagina sistema de energia solar, comando de voz, parece filme do futuro, né? Parece. Mas isso já é coisa que tornou presente pra gente, né? Eu vejo quando a gente anda, né, nas cidades, nas regiões e dentro dos nossos bairros. Antigamente, você olhava o teto e quando tinha placa solar, era só numa casa muito, muito, muito chique. Hoje não. Hoje a gente anda em bairros populares e existem ali uma tecnologia. Sim. É uma questão de entendimento? Isso. Porque, vamos pensar,
Vocês devem lidar com isso na prática. Às vezes, uma determinado cliente ali que tem uma potência, de repente ainda não aderiu ali, não deu a importância. E aquela pessoa lá, sabe, naquele bairro mais simples, é uma pessoa que merece a energia solar, ela tá ali recebendo o benefício, ela tá ali poupando também. Como você disse, né, Jaque? Muitas pessoas como já teve esse tabu de ser um sonho a energia solar, hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia os equipamentos já caíram muito o valor em relação a quando a tecnologia veio para o Brasil. E então, como o Rafael falou, tem muitas linhas de crédito disponíveis com vários fatores que ajudam a pessoa a aderir esse crédito, né? Isso então, facilita. Isso. Hoje em dia a gente brinca que energia solar só não coloca quem não quer, quem né? não quer. É verdade. É verdade, que tem a facilidade. Teve até uma estatística, a gente teve numa feira que é a maior da América Latina, uma estatística que mostra que no Brasil, até 2035, a cada 2 casas, uma vai ter energia solar. Ou seja, metade da população. Metade da população. É muita gente e tem que ser muito acessível. Porque é um bem necessário, né? É um bem necessário, é verdade. E aí entra essa questão de fazer contas, né? Você faz contas, tem uma vida confortável. Fazendo contas, você vai deixar de pagar a concessionária ali, é isso, né? Isso. Você deixa de pagar e você já recebe a instalação com a carência ainda para pagar. Então você já, como você falou, já aproveita o benefício para depois começar a pagar. Exatamente. Né? Muito legal isso. E me fala como funciona a energia solar nos dias de chuva? Choveu bastante esses dias? Como funciona? Então, o sistema de energia solar, ele perde sim um pouco da sua eficiência em dias nublados, dias chuvosos, mas ele ainda tem uma taxa de geração muito boa nesses dias. Ele não para de gerar, tá? Muitas pessoas acham que choveu, não vai ter energia. Né? Não é assim. O sistema ele vai perder um pouquinho sua capacidade de geração, mas ele vai continuar gerando e funcionando plenamente. Entendi. E essa questão de crédito, quando você gera crédito? Como é que funciona? Justamente para esses dias de nublado e etc., a gente faz a conta, né? Média do ano, né? Para acompanhar os ciclos, né? O verão, a época que chove mais, a época que tem menos horas de sol. Então, esses dias que mais geram, né? Eles geram crédito pra gente. Para justamente nesses dias que menos geram, a gente ter esses créditos disponíveis. Então, a gente faz sempre essa média bem balanceada, de acordo com o que o cliente precisa, né? Aquele sistema personalizado que a gente falou. E eles podem ser compensados não só na mesma residência, mas em outras unidades que o cliente tem. Por exemplo, ele tem uma casa de aluguel, a casa da mãe, da sogra, do pai, entendeu? Você falou de uma coisa interessantíssima. Por exemplo, tem uma residência, não necessariamente eu preciso colocar só na minha residência. Se eu tiver mais de uma residência, pode ser feita essa distribuição. Sim, sem problema nenhum. A única exigência feita pelas concessionárias de energia é que as contas estejam todas no mesmo CPF ou CNPJ. É muito bacana que aproximou também alguns comerciantes. Porque hoje, muitos comerciantes têm a sua casa própria e o seu comércio alugado, né? Então, a pessoa, não vou fazer no meu comércio porque é alugado. Mas nada impede da pessoa fazer na casa dela e compensar esse crédito na casa e no comércio. Ela tem que pagar energia de qualquer forma, né? Muito legal. Muito bacana, porque ela pode fazer, além da casa dela, ela pode... O único requisito seria estar a conta no CPF. Isso. No e mesmo a dúvida titular. de muitas pessoas, né? Se a casa precisa ser da pessoa, ou se é difícil trocar essa titularidade da conta. Não é. Hoje, é possível. É possível. Você pode fazer até pelo site, pelo seu celular, aplicativo da CPFL, né? Que é aqui de Mococa e região. Então, é uma coisa bem fácil de fazer. Você pode passar, a casa não precisa ser sua, você pode passar para qualquer casa, a conta, e distribuir os créditos. Muito legal. Aquele processo mesmo da CPFL, quando você faz a troca de titularidade. E no caso aqui, nós estamos falando de aproveitamento, né? Exatamente. Do projeto. Falando em projeto, é importante um projeto correto, que é da onde tudo começa. Com certeza. Projetar o sistema bem e ver as dificuldades de instalação é essencial para não trazer problemas
futuros para esse sistema, porque a gente está falando de um sistema que tem vida útil de 25, 30 anos, né? Até mais. A gente vê esse sistema funcionando para fora do país aí até com mais tempo que isso. Então a gente tem que colocar sempre materiais de qualidade, projetar bem, fazer uma boa visita técnica na residência para ver se ela está adepta a receber o sistema, né? E com todos esses fatores entregar um serviço de qualidade, né? E aí vocês têm uma equipe onde vocês fazem essa instalação também, né? E vocês têm os parceiros de vocês, que é da onde vocês compram Sim. a matéria-prima. Sim. Como é que funciona, Jaque? Diferente da grande maioria do pessoal da região, né, que compram de distribuidores, né, a gente tem parcerias com importadoras, né? Ou seja, a gente não tem aquele intermediário. Então, muitas vezes a gente consegue chegar no cliente com o mesmo produto ou melhor, né, pelo um valor mais justo, né? Porque não tem aquele atravessador no meio, né? Isso de repente, por exemplo, gerar... Por que eu tô com um orçamento aqui um pouco mais barato ou bem mais barato? Faz sentido, então, essa questão do atravessador, né? Sim. Que vocês não têm. Exatamente. Uma coisa que é bem bacana também, né? Que a gente se dispõe a fazer uma venda consultiva justamente para ajudar a pessoa a comparar muitas vezes, né? Equipamentos e equipamentos, né? Porque é melhor ter um valor mais em conta, só que também é importantíssimo, igual o Lucas falou, ter equipamento de qualidade, né? Ter um projeto bem feito. Então, isso agrega valor no equipamento. Verdade. Não é só uma questão de preço, né? Sim. É uma questão também do começo de tudo isso, né? Ter um projeto bem feito, a elaboração correta, tudo adequado. E eu vejo que vocês têm todas essas etapas, né? Concluindo todas as etapas para gerar aí uma instalação bacana e com o cliente satisfeito. Exatamente. Nós temos nossa equipe também de engenharia, do jurídico, que auxilia a gente na homologação do sistema, né? Para entregar o sistema homologado já instalado, tudo certinho para a pessoa só se preocupar em realmente pagar e gerar a sua própria energia. Muito bacana. Depois da instalação, como funciona o sistema de manutenção? Tem uma manutenção? A verdade, né, é que um sistema, igual o Lucas disse, bem dimensionado, bem projetado, com equipamentos de qualidade, né, raramente ele vai te dar uma manutenção, né? O sistema, muitas vezes, ele necessita de limpeza, né? Ele necessita de você ter realmente um monitoramento, né? Tá acompanhando esse projeto. É isso mesmo. E o Rafa falou até interessante a questão do monitoramento, né? Que hoje todos os equipamentos que a gente instala tem essa função do monitoramento. Você consegue acompanhar na palma da sua mão, no celular ou no notebook. Vocês que fazem esse trabalho? Na verdade, a gente ou instala... o cliente que tem esse... Isso. A gente instala, a gente instrui o cliente a fazer o monitoramento, mas a gente acompanha. Por exemplo, o cliente está ali... Porque como são muitas usinas, né? Sim. Então a gente teria que colocar uma pessoa só para monitorar. Então, mas o cliente tem isso. Isso, então ele tem. Esse controle, Então, olha que bacana. Isso. Então, por exemplo, ele viu lá que a usina dele está gerando menos. Ou que deu algum alarme, que isso indica tudo. Indica tudo, as falhas, os gráficos da potência do sistema, indica tudo nesse aplicativo. É um aplicativo bem legal. Que legal. E completo. E aí ele fala, por exemplo, ele tem um desafio ali, ele tem um problema na usina dele. Aí ele entra em contato com a gente. Acessa vocês. Isso. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro olhar o aplicativo dele, né? Com a nossa a gente tem acesso também, a gente né? tem acesso a todas as plantas instaladas. Legal. Então a gente vai ver o que foi o erro, ver o código, o que o fabricante indica no caso desse erro. A gente vai até o cliente, dá o auxílio para ele. Então, nosso suporte é do começo até o pós-venda. Como que funciona a questão da durabilidade? Porque a gente sabe que lá no começo, né? Vamos recapitulando, a gente montou um projeto, elaborou um projeto, a gente quer alguma coisa de qualidade, quer receber o benefício, tem lá o seu preço, o valor agregado, a importância, né, de fazer contas, saber até quando a gente vai começar a pagar, quando a gente vai terminar de pagar e ter aquele benefício. E qual a durabilidade desse benefício?
como é que funciona? No começo do fotovoltaico, né, aqui no Brasil pelo menos, né, até hoje, a vida útil dos equipamentos só tem aumentado, né? Por exemplo, há uns 2 anos atrás se falava em 25 anos de duração, né, de vida útil. E todo mundo fica, nossa, é muito tempo. Hoje a gente já tem painéis disponíveis em estoque, né, com mais de 30 anos de vida útil, né, de garantia de geração, né? Ou seja, você tem equipamento para mais de vida aí, né? Bastante tempo, né? E quais os componentes de um sistema de energia fotovoltaica? Hoje em dia o sistema, ele tem 2 principais componentes ali, que sem ele não seria possível essa tecnologia. Não é só as placas, então, né? Isso. Então, são as placas que elas são responsáveis por captar a energia do sol e, através da tecnologia fotovoltaica, né, transformar esses raios solares em energia elétrica. Só que tem um porém, essa energia elétrica ela é gerada em corrente contínua, que não permite a gente usar ela nos nossos aparelhos que a gente tem hoje, que são todos por corrente alternada, por sua grande maioria. Então, a gente tem também um inversor, né? Que ele é o dispositivo principal, essencial, para transformar essa energia gerada pelas placas na nossa energia de uso diário, né? Então, isso que vai permitir o cliente usar o benefício da energia solar fotovoltaica. Tem um limite, por exemplo, para ter um beneficiário, assim, tem algum limite? Por exemplo, eu tenho até quantas beneficiárias eu posso ter? Esse limite hoje não existe, né? A única exigência da concessionária é que todas essas beneficiárias se dividam em 100% dos créditos. Então, por exemplo, nós temos 4 beneficiárias. Elas vão ter que ter 25 cada, ou, por exemplo, a somatória da porcentagem delas tem que dar 100%. Então, elas podem ser 100 divididas em pequenas frações, mas não tem limite. Hoje é basicamente, né, o quanto de energia você consegue produzir, né, para dividir nessas beneficiárias aí. Por exemplo, a gente tem um cliente nosso que fez no seu autoposto aqui, mas abastece 3 casas, 2 comércios, uma pizzaria, o próprio posto, que é onde está. Então, fica, vamos dizer, quanto mais energia você consegue produzir, mais você consegue distribuir. Né? E a instalação, como funciona? Tem agilidade? Quanto tempo? Tem um tempo específico? Claro. Hoje a nossa equipe ela é capacitada para instalar sistema, então isso proporciona uma certa agilidade, né? Sistemas residenciais pequenos, hoje a gente costuma finalizar em um dia, o sistema já está completamente instalado. A pessoa deve ficar ansiosa. Isso, com certeza. Nossa, tem cliente que fica louco aguardando. Chegou o equipamento, já quer que instala no outro dia, né? Porque normalmente, na grande maioria das vezes, o equipamento, né, o sistema chega diretamente na casa do cliente, né? Então é como um Natalzão, né? Tem cliente que começa a desembalar e ver. Então a gente quer ver aquilo funcionar, né? Então a equipe aí, o Lucas, responsável técnico, junto com a equipe, promovem, né, aí essa agilidade para que... Hoje a gente tem as ferramentas, a equipe necessária para fazer essa instalação rápida, de maneira eficiente. E o bom da instalação também é uma instalação que não dá muita dor de cabeça, não tem aquela barulheira, aquela quebração, né? Vai estar lá no telhado, vai colocar a estrutura no telhado, né? Fazer a passagem dos cabos se tiver que fazer, e as conexões. Mas a pessoa ela vê a hora de estar... Pois é um benefício que compensa, né? Algum sacrifício. Qualquer sacrifício, é verdade. Muito bacana. E me fala a questão de nota fiscal. Vocês emitem a nota fiscal? Porque às vezes as pessoas, né, se preocupam muito, falam assim, nossa, às vezes eu tô com esse orçamento, ele é mais em conta, esse orçamento ele tá um pouco mais caro, então aquele é melhor, aquele lá não deve emitir nota fiscal, e existe nota fiscal? Sim, a gente emite nota fiscal, tanto de serviço quanto de equipamento, né? Todos os equipamentos que a gente oferta, né, tem nota fiscal, selo do Inmetro, ou seja, a gente está oferecendo um equipamento de procedência, né? Uma tranquilidade para a pessoa, porque além das garantias, a gente oferece o sistema todo segurado,
né? Então, esse sistema ele precisa ter uma nota fiscal, precisa ter um selo do Inmetro para E ser além segurado. do selo do Inmetro, tem outras certificações que precisam, por exemplo, o inversor que é fabricado em outros países, a maioria das vezes, para vir até aqui para o Brasil, ele precisa passar não só pelo Inmetro, mas por diversos órgãos que regulamentam se ele vai funcionar de acordo com as exigências da rede elétrica do Brasil. Então tem toda uma certificação para esses equipamentos estar funcionando na casa Isso é do cliente. importante, né? Por Isso. exemplo, quando pesquisa lá Dom Energy, vai saber que os produtos que vocês utilizam são de procedência, são Extrema legalizados, qualidade, são né? certificados. Além de funcionar, né, igual o Lucas comentou, é uma segurança para o cliente, né? Exatamente. Porque a pessoa vai ter a segurança. Nossa, porque assim, igual o Lucas falou, a gente vai estar gerando, a gente vai ter uma usina dentro da nossa casa, dentro do nosso comércio, dentro da nossa indústria. Então, aquilo precisa ser seguro, né? Antes de qualquer coisa, né? Precisa ser Seguro. uma coisa que você confia, uma coisa confiável, né? Isso. E uma coisa muito interessante que o Rafa falou também, que traz mais segurança ainda, é o seguro, né, Rafa? Isso, seguro. A gente entrega, na verdade, 3 modalidades de seguro, né? Ou seja, a partir do momento, eu e a Jaque fechamos negócio, né? O caminhão vai entregar o equipamento na casa da Jaque, enquanto o pessoal estiver descendo o seu equipamento, ele está segurado logo ali, né? Enquanto o pessoal está subindo o seu equipamento no telhado, o técnico está andando no seu telhado, né? Tá levantando o seu equipamento, ele está segurado ali, o técnico, o seu telhado, o equipamento. Então, desde todo momento, a gente está segurado o sistema todo. E depois de montado, por mais 12 meses, esse sistema continua segurado por nossa conta. Contra furto, vandalismo, desastre natural. Então, o cliente tem garantia, seguro, para realmente colocar a cabeça no travesseiro e descansar. E o seguro, por opção dele, pode ser renovado após, ele pode conservar esse seguro pro resto da vida Também, dele. né? Na prática, como funciona essa questão do seguro que é tão importante, tanto quanto ter o benefício da energia solar. Porque quando você coloca uma energia solar, você, né, cuida, né? Faz a manutenção, tem ali o aplicativo, fica de olho para ver se não acontece nada, mas tem coisas que saem fora do nosso controle. Com certeza. Tipo um desastre da natureza. Isso. E aí aconteceu. Como funciona essa questão do seguro? Então, Jaque, por exemplo, a pessoa desembolsou ali, né, fez uma carta de crédito, que seja, de um valor considerável, né, que é um sistema fotovoltaico. Então, ela não vai deixar aquele valor, aquele patrimônio desprotegido. Por exemplo, igual você falou, tem desastres que não estão No nosso controle. Um vendaval que pode trazer um objeto que acerta uma placa e vem a trincar. Graças a Deus nunca aconteceu, mas se acontecer, você está protegido, o sistema, o seguro vai cobrir todos os danos causados no seu sistema, qualquer coisa que foi danificada nesse incidente vai estar coberto Protegido ali pelo seguro, seguro. Que é importante, né? Isso. Sim. Porque até acontece. esses tempos atrás a gente passou por uns ventos, uma chuva forte, né? Então, as pessoas, uma dúvida grande das pessoas é se chuva de granito estraga as placas, né? Então, a chuva de granizo não estraga os painéis, né? Mas se vier a acontecer uma chuva muito forte, um vendaval, que nem eu já citei, Fica segurado, Fica segurado. né? Se acontecer. Eu andei pesquisando, tem uma nova lei. Como é essa nova lei? O que mudou nessa nova lei? O que teve de diferença, que é a 14.300, né? Que é a lei que passou de 2022, né? Que foi o último ano, até 2023, de janeiro de 2023, ela já passou a vigorar, né? Ela é uma lei que regulamenta, né? De fato, o setor fotovoltaico no Brasil, né? Para o cliente final, qual que foi a maior diferença que ele pôde sentir? Muita gente ficou com medo. Nossa, aquela taxa que eu vou ter que pagar, aquele dinheiro que eu vou ter que desembolsar. Um suspense, né, em cima Criado disso. um monstro, né? E o que acontece? Na realidade, uma pequeníssima porcentagem da energia que a gente gera fica com a concessionária. Porque a gente tem que imaginar a concessionária não como uma
vendedora de energia. Ela é uma prestadora de serviço que é o frete. É como se ela fosse um motoboy, né? A gente comprou a água e paga o motoboy, certo? Não necessariamente, né? Esse motoboy sai gratuitamente, por mais que a água fosse sua já, por exemplo, né? Que é o caso de quem tem energia solar. A água já é da pessoa, a energia já é da pessoa. Mas aquele cabo, aquele sistema de rede que tá lá e a gente tá utilizando ele, é da concessionária, né? Ela tem um custo para manter isso, né? E o que ela tá fazendo é cobrar esse custo, né? Porque hoje, na grande maioria das pessoas, quando ela usa o sistema de crédito, né, de armazenar a energia na rede da concessionária, ela está usando como uma bateria a rede da concessionária. Então, ela pode deixar essa energia armazenada por 60 meses com a concessionária. 60 meses? 60 meses. 5 anos. Então, ela pode transferir os créditos ou deixar armazenado para quando ela prever aumentar seu consumo. Então, ela está cobrando essa taxa, né? De estar sendo ali um backup, um armazenamento para a energia da pessoa, transportar a energia dela. Muito bom. Então, em resumo, muitas vezes a pessoa não chega a pagar, né? A desembolsar, tirar do bolso essa taxa, né? Na verdade, uma pequena porcentagem da energia que ela já gerou, que já está com a companhia, continua com a companhia, né? Ajudou, na verdade, né? Isso. E hoje a gente já calcula os sistemas, tá? Considerando essa taxa, né, Rafa? Então, isso aí não tá fora do valor que você está pagando. É importante. O payback, né, que é o tempo de retorno do investimento para o bolso do cliente, já está calculado com essas taxas hoje em dia. Muito bom. Dom Energy está em Mococa, a sede é em Mococa, mas nós falamos de sistema regional, né? Sim, na verdade a gente já atendeu até um pouquinho além. Além de região. A gente chegou, por exemplo, há uns tempos atrás a gente fez obra em Juqueí, né, no litoral paulista. Isso é gratificante porque a gente chegou lá através de indicação, né? Por exemplo, a gente fez para um cliente, falou, não, você precisa fazer para minha casa na praia. E a gente foi lá e fez para casa na praia dele. E aí o vizinho viu e falou, não, eu quero na minha casa também. Então... E desse vizinho puxou para casa dele lá em São Paulo e aí foi pros amigos e aí... Que é a melhor propaganda, né? A gente fala boca a boca, mas é boca ouvido, né? Ela é a melhor. Sim. E às vezes a gente fica pensando, é um projeto tão distante. Qualquer dia eu dou uma passadinha em alguma, né? Alguma loja e vejo, alguma empresa e vejo e peço um orçamento. Até esse dia chegar e a pessoa decidir, ela tá pagando. Exatamente. Ela tá pagando ali, né? Então, isso tem sido um grande diferencial de vocês, porque vocês têm o trabalho de rua de vocês com o comercial, com o pessoal que vai atrás, falando da importância e outra, levando esse benefício para a população, né? Sim, uma maneira que a gente, né, culturalmente brasileiro, que a gente entende isso melhor, é como se a gente tivesse a conta de energia como um aluguel. Ninguém gosta de aluguel. Ninguém gosta. Todo mundo quer, eu quero minha casa própria, eu quero meu lugarzinho. Mas a energia fotovoltaica é a mesma coisa. Você está pagando um aluguel para, por exemplo, a CPFL, CEMIG, Elétrica, né? Quando você tem a sua energia fotovoltaica, ela é sua, né? Então é a mesma coisa, você tem a sua energia. Se acabar a energia elétrica lá da concessionária, como funciona? Então, no caso dos sistemas conectados à rede, né, que hoje são a maioria, o sistema vai parar de funcionar porque a exigência da concessionária, né, é uma norma de segurança deles. Continua gerando? Não, ele vai desligar. Ele não vai gerar porque ele tem esse sistema de segurança para se algum funcionário da concessionária for lá mexer lá fora, não tomar um choque, alguma coisa. Mas hoje a gente tem uma tecnologia bem interessante, que agora já tem mais equipamentos homologados no Brasil e eu acho que vai virar tendência, né? Já está virando, que são sistemas híbridos, que a gente falou um pouco atrás, que ele tem um backup de energia. Então, por exemplo, acabou a energia da minha casa. Eu não quero que minha geladeira fique desligada, eu quero ter meu ar ligado, quero ter meu quarto. Você pode fazer essas cargas prioritárias para ser alimentado com backup de bateria. Ou seja, além do seu sistema estar jogando crédito para a rede, que você vai poder pegar futuramente, distribuir para outros locais,
você tem um backup de energia, né, nas baterias, que te traz mais conforto para sua casa. Então você pode usar ele para te trazer mais segurança, né? No caso de suas câmeras não vão parar de funcionar. Isso é A importante. cerca elétrica, entendeu? É a segurança, né? Isso. A pessoa não quer perder. É um sistema que custa um pouco mais caro por conta das baterias, mas que te traz mais conforto e segurança para dentro de casa, né? Muito bom. E como é o estudo para se fazer esse orçamento? Seja ele qual for, qual é a base, né? De onde o princípio? Para fazer uma proposta de projeto, né, que a gente fala, primeiro a gente tem que entender a necessidade do cliente, né? A gente começa pelo quanto ele gasta de energia, né? E logo em seguida o quanto ele pretende gastar de energia, quantas casas, quantas beneficiárias ele pretende. Por exemplo, eu tenho uma indústria, Rafael, e eu gasto 10 mil reais aqui com energia na minha indústria, mas eu pretendo colocar mais 3 máquinas aqui. Quanto eu vou consumir, né? Ou, eu quero colocar aqui no meu comércio, mas eu quero colocar na minha casa. E na minha casa eu quero colocar mais um ar-condicionado. Então, essa conversa sempre consultiva com o cliente, a gente tende a chegar no melhor lugar, no melhor projeto para o cliente, né? Porque cada um tem seu perfil, sim, né? Isso. Um segundo passo seria a nossa visita técnica, né? A gente vai até o cliente, vê qual é o tipo do telhado dele, qual que é a orientação desse telhado, porque isso dá diferença na produção, né? Então a gente entende o que ele precisa, o que ele tem, né? E o que a gente consegue fazer com isso. Com tudo isso. E por exemplo, pode falar. Por exemplo, no caso, se ele for querer um backup de bateria, a gente dimensiona essas baterias para ele. Se for um lugar remoto, por exemplo, eu tenho um chalé numa montanha, eu quero colocar energia solar para alimentar lá. Pode, com um sistema off-grid, né? Teve até aquele cliente lá perto de Cajuru, né? Isso, a gente fez que ele tinha um rancho, né? Que lá não chegava energia. E a gente fez um sistema off-grid lá para ele alimentar as cargas dele lá. Olha que então, bacana. no meio do rancho, no meio do nada, ele tem geladeira, tem TV, tem um satélite, né, de internet, né, uma Starlink. Então ele tem o conforto da cidade, né, no seu rancho, no seu recanto lá. Muito bom. Quando uma pessoa ela adere, né, à energia solar, ela deixa de pagar a concessionária? É isso? Como funciona? Então, na verdade, ela vai pagar o custo de disponibilidade, no caso de sistemas que são conectados à rede da concessionária, ela vai pagar o custo de disponibilidade, que gira ali em torno dos 50 kW, né? Então, para o bifásico é um valor, para o trifásico é um valor, para o monofásico é um valor, mas não chega a passar dos 100 reais. Entendi. Qual o prazo? Qual o prazo que a pessoa paga? Tem para pagar? Isso. Ela vai pagar todo mês, né? Esse custo de disponibilidade da rede da concessionária. Que é um custo mínimo, na verdade, né? Que não é jogado fora também. Por isso, exemplo, não é uma taxa, né? Isso. Por exemplo, hoje a Jaqueline gera 200 kW na casa dela. Mas ela paga 60 reais para a concessionária. Seria o mínimo. Que seria o mínimo que a gente fala, né? E esses 60 reais são convertidos em 50 kW, que é o mínimo que ela é obrigada a comprar da concessionária, né? Que pra ela ter também, a rede disponível dela. que ela também vai utilizar, né? Só que muitas vezes, né? Igual a gente falou lá no começo, qual é interessante, até quando é interessante ter um sistema de energia solar? Se a pessoa paga 200, pagar 50, nossa, já é uma excelente economia. Muitos clientes nossos que pagavam, né, 6, 7, 8 mil reais, pagar 100 é muita diferença. Então, essa diferença fica cada vez mais evidente, né? Compensatória. Isso. E a questão da sustentabilidade? Isso não tem dúvida, né? A energia solar é campeã nisso. Hoje, as principais fontes de geração de energia no Brasil, elas geram resíduos poluentes para o nosso meio ambiente, né? Seja matéria orgânica, seja o gás carbônico. E o que a energia solar tira tudo isso, né? E traz só o benefício da geração de energia. Ela é uma energia limpa, que não gera gás, não gera resíduos. Não faz barulho. Não faz barulho, é silenciosa. Então, ela tem toda essa questão de preservar o meio ambiente também, né? Isso. Exatamente.
Isso é muito impactante, né? Isso. Hoje, para nós, é muito impactante como sociedade, né? Falar de sustentabilidade. Isso é interessante até financeiramente para as indústrias, né? Que tem o selo da sustentabilidade, elas têm desconto no imposto, no ICMS ali, É verdade. né? E Que é o selo verde, né? Isso. O pessoal aí, os produtores rurais também tem esse benefício, né? E que damos tanta importância para isso, né? Exatamente. Sim, exatamente. Né? Porque hoje a gente tem essa energia, igual o Lucas falou, que a gente, de certa forma, a gente destrói o meio ambiente, né? Porque a gente consome espaço, né? A gente consome resíduos, a gente gera gás carbônico. Tanto é que em muitos não, acho que em todos, né, aplicativos das marcas que a gente trabalha, ele mostra no aplicativo quantas árvores esse cliente já salvou. Que seria a compensação de gás carbônico, né? Porque, querendo ou não, o gás carbônico atrapalha a fauna e a flora, né? Sim. Porque são gases poluentes que acabam atrapalhando o meio ambiente. E, por exemplo, hoje a gente tem a maioria da fonte da nossa energia são as usinas hídricas, né? E as usinas hídricas, o pessoal não fala muito sobre isso, mas ela acaba com tudo. As represas acabam com a fauna, com a flora, modifica todo ali o ecossistema do local que ela é implantada. E a energia solar não tem nada disso, né? Ela é completamente limpa e livre de qualquer meio de poluição. Isso é muito bacana. São informações que muitas vezes não chegam, né? Para nós, né? Lá na ponta, às vezes, não chega todas as informações. Por isso, a importância de estar aqui falando, a importância de estar aqui levando essas informações, que não é só apenas, né, não pagar energia elétrica, né, mas tem toda uma... Né, por trás disso tudo tem importância. Além de você estar gerando recursos, né, que é a economia, você está ajudando o meio ambiente. Né? Você está fazendo um investimento. Então, quem não tá vendo que a energia solar é um grande investimento hoje, tá cego. Que até cego tá enxergando. Tá enxergando, né? E uma pergunta. Por que hoje um cliente sairia de Mococa ou da sua cidade? Aí vamos falar de região, né? Apesar que vocês já estão indo um pouquinho além da região, por que sairia lá da sua casa, pensou em colocar energia solar, procuraria a Dom Energy? Hoje, o que a gente traz de mais interessante é o pacote completo, né? Nós temos aí um valor agregado muito interessante, né? A gente tem uma velocidade na entrega, né? Uma velocidade na instalação, uma confiabilidade, ou seja, a gente instala equipamento de qualidade com um técnico responsável de competência, né? E a gente traz esse sistema com seguro e garantia. Ou seja, do começo até depois do fim, né? Como diria, a gente traz aí o pacote completo para a solução de cada cliente. Muito bom. Com muita qualidade, muita segurança, né? Preço justo, que é o que interessa. Sim, importa também. E a gente está empenhado em entregar ali todos os passo a passo da melhor maneira possível para o cliente ter a melhor experiência de adquirir energia solar, né? Então, o conselho que eu dou para quem quer colocar, quem tem esse interesse, é tirar ali uns 5 minutinhos, né? Hoje a gente está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, temos nosso site também. Então, entre em contato, né, com o consultor nosso de vendas aí, que nós vamos estar atendendo e trazendo a melhor solução para o cliente. Que é a solução, né? Exatamente. Que todo mundo espera, né? Sim. Por aí, isso é muito bacana que o Lucas falou. Muitas vezes a pessoa tá aqui assistindo, tá aqui ouvindo a gente, né? E pensa, nossa, mas será que na minha propriedade eu posso? Será que eu consigo? Será que dá certo? O melhor caminho é falar com quem entende, né? Não fica com essa pulga atrás da orelha, né? Vem falar com alguém. Não acha que é distante, né? Porque não é. Hoje não é. Já foi tabu isso e... não é só uma coisa do futuro, né? É o presente. É o que há já, isso, né? Porque hoje a gente pode ver uma transição energética, né? Não só nos meios de geração de energia, mas também nos nossos veículos, né? Que hoje tem muito carro elétrico, moto elétrica. Hoje a eletricidade está presente. Então,
vamos participar dessa transição, vamos ajudar o meio ambiente. E investir bem no nosso dinheiro, né? É verdade. É verdade. Até nessa transição que o Lucas falou, é até interessante um dado aqui, né? Se eu não me engano, de 2019 até hoje, o Brasil saltou de praticamente ninguém para terceira posição, quarta posição do país que mais gera energia solar. Eu li sobre isso mesmo. Hoje a nossa matriz energética tá, se eu não me engano, até ultrapassou os 50% da energia solar. Aí eu li mesmo, eu até anotei que o país tem uma ótima incidência de raios solares em todo o território. Sim, nós somos, por ser um país tropical, ter esse calorão, né? Tem suas vantagens. E importante, não é o calor que gera energia, é o sol. As pessoas... a luz, né? É isso, é a luz, os raios solares que geram energia. Raios solares. Muito então, bom. vamos aproveitar, né, os raios solares e vamos gerar energia. Muito bom. Eu quero agradecê-los, agradecer por ter recebido vocês aqui, pelo nosso bate-papo, por ter tirado as dúvidas, né? Agradecer pelo Alberto ter aí colocado vocês aí à frente do nosso podcast aqui também. Hoje ele não pôde estar presente, mas em breve... No próximo ele está com a gente. Exatamente. Ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui, vai estar falando com a gente também. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, já que foi uma honra aí participar do programa. A gente esclarecer o espaço, né? Isso. Esclarecer a dúvida de que é de grande maioria hoje. Verdade. E espero a gente colaborar com essa expansão da energia solar, né? Muito bem. Fazer nossa parte. É isso aí. Abrir essa porta para quem tiver curiosidade, para quem quiser falar mais sobre, que não é um bicho de sete cabeças. Verdade. Que a gente está aqui presente. Exatamente. Muito bom. Pessoal, eu fico por aqui no programa Nosso Agro. Nós falamos hoje com eles, que é a autoridade aqui em energia solar. Limpa, renovável e sustentável. Sustentável. E a energia solar que tem conquistado cada vez mais espaço, né? Aí no nosso Brasil afora. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo e até uma próxima.